Olá, tudo bem? Vamos à resolução da questão. Unicamp. Alguns comunistas franceses encontravam conforto na ideia de que as atitudes de Stalin em relação aos opositores do regime político vigente na União Soviética eram tão justificadas pela necessidade quanto havia sido o terror de 1793 e 1794, liderado por Robespierre. Talvez em outros países onde a palavra terror não registre tão prontamente episódios de glória nacional e triunfo revolucionário, essa comparação entre Robespierre e Stalin não tenha sido feita. Esse texto é um texto de Eric Hobsbawm, Ecos de Marsella. Vamos à letra A. De acordo com o texto, o que permitiu aos comunistas a comparação entre os regimes de Robespierre e de Stalin? Aqui na letra E fica bem claro que há uma exaltação nesta comparação na ideia da possibilidade de enxergar a violência como um instrumento importante para que a revolução estabelecida tanto na França quanto na Rússia tenha sido exitosa, tenha atingido seus objetivos. Então mostra-se uma noção pelos comunistas franceses, como narrado por Eric Hobsbawm, de que se o terror fez com que as ideias revolucionárias na França pudessem, de alguma forma, ter sido estabelecidas pelo Robespierre, a mesma coisa estava sendo feita agora por Stalin, para que essas ideias não fossem perdidas por seus opositores. Então, uma sugestão de resposta para essa questão é a seguinte: a violência como instrumento de êxito para atingir os objetivos revolucionários. Agora, então, vamos à letra P. Quais os princípios políticos que definiam o regime soviético? Bem, o regime soviético, diferentemente do que acontece na França 10 anos depois da Revolução é dispersada, e as ideias democráticas, elas nem em todas os seus princípios são consolidados. Entretanto, a classe burguesa, ela ascende na França, principalmente a partir do governo de Napoleão Bonaparte, que estabelece também uma espécie de império na Europa, invadindo países, levando, teoricamente, as ideias revolucionárias. Agora, tratando-se do soviético, do regime soviético, nós temos três características fundamentais quando a gente fala do regime, principalmente do governo de Stalin. O primeiro deles, o totalitarismo. Todas as ideias eram definidas pelas lideranças do governo, pelo Estado, então tudo passava diretamente pela noção do Estado. O segundo elemento, o monopartidarismo, apenas o Partido Comunista ligado ao governo tomava decisões, não era uma democracia. E terceiro, os interesses coletivos estariam acima dos interesses individuais. Então, totalitarismo, monopartidarismo, interesses coletivos acima dos individuais eram princípios políticos que definiam ou davam as caras e as características do regime soviético de Stalin. Então, a sugestão de resposta para a letra B é totalitarismo, monopartidarismo, interesses coletivos acima dos interesses individuais.